Bem-vindo a mais um Lab ABC2, meu nome é Pedro Dulce e hoje eu vou te perguntar se cientista do bom mesmo, raiz, pode crer em milagre ou cientista que crê em milagre é Nutella e não está fazendo ciência direito. Pois vem comigo que eu vou te responder essa pergunta. Em muitos vídeos nós mencionamos aspectos que são distintamente miraculosos, ou seja, doutrinas cristãs, fatos da teologia que estão ligados a uma compreensão dos milagres. Jesus mesmo era alguém que sempre foi caracterizado como uma pessoa que fazia milagres por onde ele estava. Mas mais do que isso, várias dinâmicas que estão envolvidas no estudo a respeito da pessoa e da obra de Jesus, a cristologia, envolvem fatores miraculosos, seu nascimento, sua encarnação, sua ressurreição. E então muitas discussões filosóficas e cientistas estão em torno dos milagres. Agora, é claro, a teologia e a fé cristã sempre lidou com milagres de maneira muito natural, ou seja, era um tema recorrente dos escritos, das leituras, a respeito da fé, da obra de Cristo e da obra de Deus no mundo. Até que um filósofo no século XVIII chamado David Hume, um escocês muito crítico à fé cristã, escreveu um artigo a respeito de milagres que mudou toda a forma da gente encarar os milagres e até hoje influencia a maneira de nós defendermos ou sustentarmos a viabilidade dos milagres hoje em dia. Olha o que o Hume diz a respeito disso. Um milagre é uma violação das leis da natureza. E como uma experiência constante e inalterável estabeleceu estas leis, a prova contra o milagre, devido à própria natureza do fato, é tão completa como qualquer argumento da natureza que se possa imaginar. Essa argumentação do Hume caiu como uma luva na época que ele publicou esse artigo, porque foi justamente numa época que o mecanicismo, ou seja, uma visão da realidade muito mecânica, ordenada por leis naturais, que inclusive foi obra do pensamento do Isaac Newton, influenciava muito a cultura. E quando ele definiu milagres como quebra das leis naturais, era impossível que as pessoas não compreendessem o que ele estava falando e não ficassem do lado dele. Porque se o Newton tinha acabado de descrever leis fundamentais da física e mostrado como o nosso universo era bem regulado, um milagre era impossível dentro desse sistema fechado. Mesmo que o próprio Newton fosse um cristão que acreditasse em milagres. Não interessa, até hoje, eu e você, quando a gente vai definir um milagre, a gente fala um milagre é uma quebra de alguma lei natural. Um milagre é alguma coisa sobrenatural que acontece que rompe as leis cotidianas ou a sequência causal dos fatores. E essa é uma maneira equivocada de definir milagres e relacionar com as leis naturais e a ciência. Vários críticos do argumento do Hume mostraram a fragilidade dessa formulação crítica aos milagres com dois pontos. Em primeiro lugar, eles mostraram como que essa ideia da lei natural ela está contra o próprio Deus, ou seja, como que parece que Deus ficou submetido às suas próprias leis e ele não pode operar nenhum milagre. Quando a gente fala que os milagres são quebra das leis naturais e as leis naturais não podem ser quebradas, então por isso os milagres não acontecem, fica parecendo que as leis que o próprio Deus deu à sua criação são autônomas, estão independentes dele, e o que tornariam as leis divindades, porque a única coisa autônoma, independente, é o próprio Deus. Então, essa raiz da autonomia das leis naturais, como se elas fossem entidades assim, muito soltas, é a raiz do mecanicismo. O mecanicismo, essa filosofia que eu falei para vocês, que era típica do século XVIII, que achava que tudo era regulado, como um relógio do Paley, que nós falamos anteriormente, e que não tinha nenhum espaço para nenhuma intervenção miraculosa, não é a forma que os cristãos enxergam como Deus legislou sobre a criação. O Herman Doivert, que é um filósofo que gosta muito da noção de lei, a sua filosofia chama filosofia da ideia de lei, ele fala que os cristãos enxergam para a lei de uma forma diferente. Deus não está submetido às suas leis. Toda a criação está, mas o soberano não está submetido às leis. Inclusive, em qualquer tratado jurídico, o soberano está acima da lei. É um estado em que ele está fora da lei. Ele é quem dá as leis, mas ele não se submete a elas, porque ele é o seu criador.
A lei, o Doivert vai dizer, ela serve como fronteira entre o Criador e a criatura, e ele mantém essa distinção entre Criador e criatura, ao mesmo tempo que ele aproxima os dois pela lei. A criatura se submete à lei e o Criador dá a leis à criação. Portanto, o argumento do Hume não critica os milagres como os cristãos acreditam, porque os cristãos não acreditam que Deus deu leis independentes e autônomas e que ele não pode fazer nada que contrarie essas leis. Deus é o legislador, ele realmente regulou o universo, mas não dessa forma mecanicista que o Hume apresentou o argumento. Um segundo ponto que é muito falho no argumento do Hume é que ele rejeita os milagres sem dar a oportunidade de discuti-los empiricamente, ou seja, na experiência. E o Hume era um empirista. O que significa ser um empirista? O empirista é aquele que acreditava que toda a verdade se origina com a experiência. Só que quando ele diz que um milagre é quebrar uma lei natural, as leis naturais não podem ser quebradas, logo os milagres não existem, ele não permitiu a gente experimentar a realidade, perceber se os milagres aconteciam ou não. Ele já fez uma rejeição a priori, e isso é contraditório com a própria filosofia do David Hume. Ele não está discutindo um milagre, um caso específico, os acontecimentos históricos, ele está discutindo ideias sobre ideias, conceitos teológicos sobre conceitos teológicos e conceitos teológicos que não dizem respeito à fé cristã, são muito mais deístas, ou seja, aquela ideia do relojoeiro que deu cordas no relógio, deixou o relógio funcionando, como se Deus tivesse dado as leis naturais e deixado a realidade funcionando autonomamente, só que esse não é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Hume usou uma série de conceitos que não fazem jus à revelação cristã e negou os milagres sem nos deixar experimentá-los na realidade. Então a gente tem que melhorar esse discurso e tentar entender cientificamente o que são as leis naturais, as regularidades na natureza, e também teologicamente o que é um milagre. Em primeiro lugar, vamos discutir cientificamente o que significam leis naturais. Hoje em dia, nenhum cientista acredita, como os mecanicistas do século XVIII, que as leis da natureza são só limitadoras do que é possível. Quando a gente fala de leis naturais e as leis que a ciência trabalha, as teorias científicas, elas são descrições dos fenômenos naturais muito precisas, mas são descrições construídas humanamente, ou seja, aproximações artificiais, modelagens que descrevem a natureza, mas que podem ser melhoradas, reformadas e até mesmo abandonadas, e não leis rígidas reveladas pelo Criador para o cientista, que simplesmente limitam qualquer ação, inclusive de Deus. Então, veja o que o engenheiro holandês Egbert Schiemann e filósofo fala a respeito de leis nesse sentido. Nos resultados das ciências especializadas, isso é expresso ao dizer que a física descobre as leis que governam a natureza, a biologia as leis que governam a vida, a economia as leis que governam a vida econômica e assim por diante. A história das ciências naturais, ademais, mostra-nos que a descrição dessas leis pode mudar. Porém, uma visão geral está fora de questão, porque como acadêmicos não estamos acima dessa lei, mas submetidos a ela. Então, se por um lado as leis naturais se referem a esse tipo de aproximação, agora a gente tem que lidar com a segunda parte do argumento do Hume e falar o que são milagres. E quem nos ajuda a definir isso é um teólogo pentecostal muito bom chamado Craig Keener, que explica uma definição de milagre bem diferente daquela que o Hume ataca. Olha o que ele diz. Uma definição de milagre que abrange melhor as instâncias bíblicas realizada por muitos estudiosos hoje é uma ação divina especial. Especial, nesse caso, é uma questão de grau, distinguindo os milagres da atividade comum de Deus no curso da natureza. Essa definição se sobrepõe ao termo bíblico sinal, uma ação divina que difere da experiência humana comum de maneira suficientemente dramática para exigir atenção e muitas vezes decisão. Quando nós então pegamos a definição de leis naturais do Schiemann, mais a definição de milagres do Keener, a gente percebe que milagres, ações miraculosas de Deus ao longo da história, como a encarnação, nascimento virginal e todos os milagres que Cristo fez e ainda pode fazer, não dizem respeito à quebra das leis naturais, ou seja, uma contradição do próprio Deus com a sua vontade, mas são ações especiais de Deus
que não quebram, mas intensificam a sua presença. Nós aprendemos sempre que as leis e a ordem que Deus dá, a sua ação ordinária, é a presença de Deus em todas as coisas. E o milagre é uma intensificação dessa presença. É Deus ainda mais presente numa ação especial. Então o cientista não precisa ter medo de crer em um milagre como se isso fosse negar toda a ciência, toda a regularidade do universo e toda a precisão do seu trabalho. É o contrário, está muito bem relacionado com a sua fé, o trabalho científico, a crença nos milagres. O esquema é muito bom em relacionar esses dois e mostrar como que o trabalho científico está alinhado nisso. Olha o que ele diz. Nos milagres que se manifesta um remanescente da ordem do paraíso, porque os milagres apontam para a ordem ou para a lei do reino de Deus. Os milagres emergem na ordem da lei marcada pela presença do pecado. Não seria a ressurreição de Cristo o maior dos exemplos? Toda essa discussão dos conceitos melhores do que outros para descrever a ação de Deus especial, miraculosa na história e também a regularidade dos padrões da ciência servem para a gente mostrar que um cientista não abre mão da ciência, ele não joga fora a sua inteligência quando ele acredita em milagres. Ele apenas intensifica tudo aquilo que nós falamos em programas anteriores, de que Deus está presente na natureza, Ele controla a natureza, dá leis à natureza, e que, vez por outra, Ele está presente de maneira especial, uma forma miraculosa. Mas isso não contradiz as leis naturais, não quebra as leis naturais como se fossem um jogo de soma zero. É o mesmo Deus, regulador e criador de tudo, que mais uma vez está presente. E isso deveria dar, no olhar de um cientista, uma visão mais encantada do seu trabalho, de uma presença divina, sem fazer separação entre natural e sobrenatural, mas que em toda pesquisa tecnológica, científica, natural, existe a presença sobrenatural de Deus, intensa ou cotidiana. Isso faz com que os nossos olhares para os milagres e para a ciência sejam bem mais articulados do que foram no século XVIII e XIX.